dia, graça e paz. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu vim aqui mais uma vez gravar um vídeo no meu canal. Eu sei que eu tenho sumido, né? Tenho ficado sumida por um bom tempo, mas eu quero retomar, que eu preciso transbordar, preciso fluir, preciso entregar aquilo que Deus tem me ensinado. E uma das coisas que eu tenho questionado o Senhor há um tempo atrás foi: Senhor, por que eu vivo nessa vida de tipo altos e baixos? Um dia eu tô um tempo assim eu tô muito contente, muito alegre, muito positiva, e no outro dia eu estou muito triste, não querendo saber de mais nada. E eu questionei o Senhor, né? Falar: Senhor, as palavras que vêm geralmente parece que não traz vida, me deixa, ao invés de me deixar alegre, geralmente me deixa triste. Será que eu estou escolhendo, Senhor, uma palavra? Será que eu estou escolhendo a palavra que eu quero ouvir do Senhor? Eu só quero ouvir palavras boas e não ruins, ou não correção, né, no caso. E um belo dia, eu questionei isso com Deus, mas sabe quando você questiona uma coisa sem esperar muita resposta? Porque eu já tinha questionado Deus a respeito disso e não me vinha a resposta. Eu perguntava para Deus se tinha algo de errado comigo, né? E Deus não me respondeu por um tempo, ficou bem silencioso, assim, vamos dizer assim. E aí eu comecei a questionar se eu estava escolhendo a palavra do Senhor para receber, se eu estava recebendo de coração aberto ou se eu estava escolhendo. E um belo dia meu irmão chegou para mim e falou: Érica, você sabe qual é a diferença do bode para a ovelha? Eu falei: não. Ele disse assim: a ovelha só come grama, o bode come tudo que vê pela frente. Se você der pedra, ele come pedra. Se você der tecido, ele come tecido. O bode come tudo. E uma outra característica que a ovelha tem é que quando você tira ela de um rebanho e você coloca ela em outro rebanho, a ovelha mais velha desse novo rebanho se esfrega na ovelha que acabou de chegar. E quando essa ovelha mais velha faz isso, todas as outras ovelhas começam a se esfregar nessa ovelha nova para que ela fique com o cheiro do rebanho e assim ela seja inserida, né, nesse rebanho. Já o bode, quando ele é tirado de um rebanho e colocado em outro, o rebanho novo começa a dar cabeçadas nesse bode e ele fica sem entender, ele fica desorientado e começa a dar cabeçada em todo mundo. E aquele dia, a palavra, aquela simples mensagem do meu irmão entrou no meu coração como uma resposta de Deus para mim. Que na verdade, na realidade, Deus estava me dizendo que não era que eu estava escolhendo o que comer, e sim porque a ovelha ela só come grama, ela não come outras coisas, porque quando a ovelha começa a comer outras coisas que não é o alimento dela, ela adoece. E eu entendi que aquilo foi para mim numa resposta tão simples do Senhor. E eu comecei a questionar o que eu estava comendo de errado. E hoje eu quero passar essa palavra relacionada a isso, ao que o Senhor tem me ensinado, ao que o Senhor tem falado ao meu coração. Então eu vou ler a passagem de 2 Coríntios 3, do versículo 3 até o 18, até o último versículo desse capítulo aqui, que diz o seguinte: sem dúvidas, vocês são carta de Cristo, que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Estamos certos disso, tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não que consideremos capazes de fazer qualquer coisa por nossa própria conta. Nossa capacitação vem do Senhor, vem de Deus.
Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito, ele dá vida. E aqui eu entendi que muita coisa que eu estava me alimentando era da lei escrita. O que é essa lei escrita? Quando a gente continua lendo, ele explica o que é a lei escrita. Ele diz o seguinte: o antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, terminava em morte, embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. Por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. Acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema, que se baseia na obra do Espírito? Se vocês repararem aqui, ele cita Moisés e ele cita uma lei que é gravada em pedra. Qual é a lei gravada em pedra? A lei gravada em pedra é a lei dos 10 mandamentos. É a lei que, na verdade, ela não é 10 mandamentos. A lei que é escrita em pedra são 10 mandamentos, mas porém esses 10 mandamentos eles são como se fosse um resumo de 613 ordenanças que o Senhor passa para Israel. E aí ele diz o seguinte: agora nós estamos numa nova aliança, numa aliança superior. Ele fala, a glória de Moisés, ela se desvanecia. O que isso significa? Ela estava brilhando no rosto dele, mas ia se apagando com o tempo. E aí ele fala, acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema, que se baseia na obra do Espírito? Se o antigo sistema, que traz condenação, era glorioso, muito mais é glorioso o novo sistema, que nos torna justos diante de Deus. Então ele fala de um sistema antigo, e esse sistema antigo, ele traz condenação. Como assim? Então a lei de Deus trouxe condenação? Sim. Essa lei gravada em pedra era uma outra aliança. E essa foi uma das alianças que Deus fez com Israel. Porque a Israel aceitou essa aliança lá no Monte Sinai, né? Que o que Deus mandasse, eles fariam. Então Deus mandou os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos traz condenação. E mesmo assim, esse sistema era glorioso para eles, se eles cumprissem tudo. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação à glória magnífica de agora. Portanto, se o antigo sistema que foi substituído era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo que permanece para sempre. Nossa! Então, peraí, esse novo sistema, ele não só tem maior glória, mas ele também permanece para sempre. Qual é esse novo sistema? É um sistema do Espírito, que quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar em nós. Então, agora esse novo sistema começa a agir através das nossas vidas. Uma vez que o novo sistema nos dá tal esperança, podemos falar com grande coragem. Não somos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse se desvanecendo. Mas a mente do povo estava endurecida e até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhe encobre a mente, e esse véu só pode ser removido em Cristo. Ou seja, quando nós deixamos de
pregar a condenação, pregar sobre o que nós não devemos fazer, ao invés de pregar o ministério do Espírito Santo, nós trazemos condenação. O véu volta a nos encobrir, ou seja, nós voltamos a cumprir regras, né? Cumprir mandamentos. E essa obra, né, dessa lei antiga, desse mandamento antigo, a obra deixasse a gente paralisado, deixasse a gente desanimado. Por quê? Porque é uma obra limitada, ela depende do homem. Ela exige obediência, ela exige... Só que essa obediência que a lei exige é uma obediência limitada, porque o ser humano, a natureza humana é limitada. Mas quando a gente recebe Jesus, nós recebemos o ministério do Espírito. E o Espírito, ele é ilimitado. A nossa natureza é trocada. Nós deixamos a natureza de Adão para receber a natureza de Cristo. Então nós deixamos a velha natureza e recebemos uma natureza nova, a natureza de Jesus. E aí nós passamos a andar através do Espírito Santo, a obedecer, não porque tem uma lei ali para ser cumprida, e sim porque nós passamos a andar através daquilo que o Espírito Santo nos dirige. E aí ele diz o seguinte no versículo 15: até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido, pois o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. O ministério do Espírito, ele te deixa livre, porque ele te conduz. Ele acaba conduzindo a sua vida e não mais você. E aí ele diz o seguinte: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com Ele. Ou seja, nós, quando andamos através do Espírito Santo, daquilo que o Espírito Santo nos dirige, nós passamos a refletir, porque nós passamos a ver Jesus. Quando nós lemos as Escrituras, a primeira coisa que nós temos que pedir é para que o Espírito Santo nos revele Jesus através dessas Escrituras. E se nós pararmos para pensar, todas as obras de Jesus é muito acima das obras que Moisés fez. O primeiro milagre de Moisés foi transformar a água em sangue, e isso trouxe morte. Mas o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. Ou seja, a água, ela foi transformada em vinho num casamento, numa festa, numa celebração. Quando nós andamos no Espírito, nós temos alegria, nós temos paz, nós temos tudo aquilo que o Espírito Santo é capaz de nos proporcionar. Mas quando a gente só seguimos meramente regras, nós acabamos que nos cansamos. Por quê? Porque nós, com a nossa natureza humana, nós não conseguimos. Quando a gente tenta com a nossa força e não através do Espírito Santo, nós acabamos nos cansando, nos exaurindo, né? Então é sobre isso. Quando eu perguntei para o Senhor se eu estava escolhendo o alimento, Ele me respondeu que, na verdade, o alimento, ele é Jesus, é o Cordeiro, é Jesus diariamente nas Escrituras, que nós devemos procurar tanto no Velho Testamento, né, na Antiga Aliança, como na Nova Aliança. O nosso alimento é Jesus, porque quanto mais de Jesus nós aprendemos, mais de Jesus nós vamos carregar, mais de Jesus nós vamos transbordar para a vida das pessoas. E é isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu espero que tenha falado ao seu coração, eu espero que essa palavra tenha falado com você, e eu desejo que vocês
meditem sobre isso, né? De andar no Espírito e não mais andar sobre regras ou andar sobre lei. Porque quando nós andamos no Espírito, andamos sobre a direção de Deus, através da palavra dele, e nos alimentamos de Jesus, que é o principal, nós andamos conforme a vontade do Senhor e não mais com a nossa própria vontade, porque tem a palavra que diz, a palavra do Senhor diz que nós somos como Cristo é, né? Se fosse nós somos como Cristo era, já era muito bom, mas não, hoje Cristo está no céu ao lado de Deus, então nós somos aqui na terra como Cristo é lá no céu. E a palavra também diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E portanto, se nós estamos assentados com Ele na região celestial, nós precisamos andar aqui na terra como Ele andou, através do Espírito Santo e não através da nossa vontade. Não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive através de nós. Seja Cristo na vida de alguém. A paz do Senhor, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo fiquem com todos vocês. Tchau, até o próximo vídeo.